Convidamos o Dr. Tássio Barbosa Oliveira para sua apresentação no painel Políticas Públicas no Brasil e Amazonas. Bom dia, pessoal, tudo bom? Meu nome é Tássio, estive com vocês no Fórum GD Online, no primeiro. Tenho o prazer de estar aqui novamente no segundo Fórum GD, agora falando especialmente para o pessoal do Norte. É um grande prazer. Vou começar aqui minha apresentação. Tem algumas atualizações, algumas diferenças. Eu vou focar nelas para vocês terem um pouco mais noção do que está se passando hoje na questão da regulação da energia solar no Brasil, em relação à compensação e tudo mais. Falando um pouco de mim, eu sou engenheiro eletricista, tenho mestrado em energia solar fotovoltaica e sou consultor da Bahia Solar, Associação Baiana de Energia Solar, do Conselho de Consumidores da Coelba, que é a concessionária local da Bahia, e do Instituto Nacional de Energia Limpa e Sustentável, que é o INEL. E fui convidado por algumas instituições para participar das discussões que rolaram no final do ano passado para atualização justamente dessa resolução, e é sobre isso que eu vou falar um pouco, sobre todo o processo e tudo que foi estudado para a gente chegar onde a gente está hoje em relação à atualização da resolução. Bom, qual é o cenário atual? No Brasil, somos apenas 4 entre 1.000, ou seja, a cada 1.000 unidades consumidoras, 4 recebem compensação de energia solar fotovoltaica ou de outras. Praticamente, a gente está falando praticamente de energia solar fotovoltaica, mas também tem eólica, tem biomassa, tem hídrica também, que todas estão contidas no sistema de geração distribuída. Eu fiz esse infográfico aqui para mostrar que nós somos os pontinhos amarelos dentro desse mar de pontinhos cinza e mostrar que somos ainda insignificantes se comparados ao geral, ao Brasil como um todo, que a gente tem 84 milhões de unidades consumidoras e somos, hoje, cerca de 350 mil, 360 mil unidades que recebem compensação, certo? No Norte, a situação somos ainda mais ínfimos, se olharmos nesse sentido, porque, proporcionalmente, lá tem menos geração distribuída ainda. Vou falar um pouco disso nos próximos slides. E, em relação à energia no Brasil, a matriz energética do Brasil, a matriz elétrica, mais especificamente, somos menos de 2%. Temos a hídrica, que é mais de 60%, tem diesel, tem gás natural, tem eólica, e a solar representa energeticamente hoje menos de 2% da matriz. É muito pouco para que a gente comece a querer já mudar as regras para dificultar o processo. Então, não é bem por aí, na nossa visão. Como é a situação atual do Norte? Peguei uma apresentação da ANEEL no final de julho, que mostra que a região Norte toda aqui está pintadinha de rosa, pintada de cinza, mostrando que são as regiões que têm menos inserção de energia solar fotovoltaica e energia e geração distribuída como um todo. E uma apresentação da Greener também no final de julho desse ano, ou seja, uma apresentação bastante recente, a última deles, mostra que o payback para uma instalação comercial, por exemplo, no Amazonas, Pará, Roraima, Rondônia, Amapá e no Acre, são muito curtos, chegando aqui, por exemplo, a 3,3 anos. Se você pensar no residencial, 4 anos, 3,8 anos, ou seja, é hora do Norte realmente investir em energia solar fotovoltaica, porque o payback é muito bom. No ano que vem, provavelmente vai haver alteração das regras, essas regras não vão ser tão boas. Então, quem puder já investir hoje, invista hoje, porque quem protocolar até o final do ano, provavelmente vai continuar com um sistema, com um payback ótimo desse durante 25 anos, que todos falam, principalmente a ANEEL, em segurança regulatória. Então, é hora do Norte acordar a energia solar fotovoltaica e investir, porque os números estão aí. O estudo da Greener está disponível também, a apresentação da ANEEL foi a Efraim, que é o diretor que está cuidando da resolução agora, da 482, depois da saída de LIMP. Então, ambas as apresentações são muito completas, quem quiser dar uma olhada nelas com mais detalhe, pode ver aqui, essa da esquerda foi uma apresentação, foi uma live da BGD com a ANEEL, uma live muito interessante, aconteceu no dia 30 de julho, e aqui é o estudo da Greener. No Norte, especificamente, a gente tem redução de perdas. Até existe um estudo da ANEEL falando sobre a energia solar e diminuição de perdas, porque no Norte as instalações, as unidades são bastante espaçadas, ficam longe uma das outras, e isso faz com que aumente as perdas técnicas, perdas no fio, e se você gera energia no próprio local de consumo, isso ajuda demais. Então é muito importante para o Norte investir nesse tipo de energia. Mais um motivo. Além de que o Norte utiliza bastante diesel, né? Se eles utilizam bastante diesel, alguns estão isolados, então seria bastante interessante essa troca na região
amazônica, por exemplo, troca de queima de diesel por energia solar. Muito bom para o meio ambiente. E por que a GD? Porque a gente fala tanto de GD, principalmente de energia solar, porque tem mais de 90% da GD energia solar, porque a gente fala tanto disso. Bom, a gente não depende de chuva, como na hídrica. Claro que se chover vai gerar menos, mas se a gente pensar num ano, a quantidade de dias de chuva é praticamente constante, não altera muito de um ano para o outro. A gente não depende do gás boliviano, porque, pasmem, a gente gera energia elétrica hoje com o gás boliviano, e depende deles para isso. Não depende de investimentos do governo, menos de 2% da GD no Brasil é feita para prédios públicos, não emite gases de efeito estufa na produção da energia, é uma energia totalmente limpa e renovável, e não fica a mercê da corrupção. Se a gente pensar em Angra 3, tem a previsão para começar a gerar o primeiro quilowatt-hora em 2026, sendo que, desde que começou a construção até hoje, a energia solar já disparou, já passou de potência instalada a Angra há muito tempo. E, por fim, o sol não entra em quarentena, a gente está em quarentena, começamos em março a quarentena, mas o sol continuou brilhando forte, graças a Deus, e causando muita economia, gerando muita economia para o empresário, para quem está em casa, que não pode sair, que tem teria uma conta muito mais alta de energia elétrica, essa conta é reduzida, graças à geração distribuída, graças à energia solar. E como foi esse processo de alteração da normativa? A ANEEL, em janeiro do ano passado, deu 6 alternativas e falou, hoje a gente está na zero, tudo que você gera você compensa, 1 para 1, 100%, sem imposto, sem taxa, sem nada. Ele deu outras alternativas. E, no final das contas, em outubro, eles falaram, olha, a gente acha que é mais justa a alternativa 5, ou seja, quem gera energia solar tem que pagar por perdas na distribuição, perdas na transmissão, tem que pagar por eficiência energética, tem que dar parte do recurso para eficiência energética, sendo que a pessoa mesmo, ela mesma está investindo na eficiência energética, não só dela, mas do bairro e do país como um todo. Então, a gente não acha justo, por exemplo, que a gente tem que pagar por transporte na média tensão, sendo que a energia solar não chega na média tensão, por transporte na baixa tensão, no momento atual, que a gente tem tão pouca energia solar, como a gente mostrou nos outros slides, e pagar por encargos e perdas, sendo que a energia solar ajuda a diminuir encargos e ajuda a diminuir perdas. Então, nossa batalha desde o começo, desde o ano passado, quando a gente soube dessa investida da ANEEL, foi de não deixar que uma injustiça dessa acontecesse com o Brasil, com o povo. A gente viu mudança de postura na ANEEL, uma mudança muito forte, mudança muito importante, e essa mudança deixou a gente assim, um pouco perplexo, tentando entender por que elas aconteceram. Se a gente olhar em 2011, o que a ANEEL dizia? Que o sistema de compensação de energia promove apenas a troca do quilowatt-hora e não é oneroso por demais consumidores. E nessa época, ela já tinha a experiência, por exemplo, da Bélgica, da Califórnia, de diversos países que já tinham energia solar distribuída há muito tempo. Então, ela já tinha os dados e nessa época ela disse que não era oneroso. Por que será que ela mudou de opinião? Passando agora para 2019, em janeiro, quando ela começou a falar da alteração, ela disse que, se forem mantidas as regras atuais, o prejuízo para a população vai ser de 4 bilhões. A gente pensa assim, será que é verdade? Mas bem, 4 bilhões, se a gente comparar com os outros subsídios, na pior das hipóteses, não é tão alto assim. Então, eles propuseram, em determinado momento, mudar para a alternativa 1, e isso já seria benéfico para toda a população. Isso aqui a gente está em janeiro de 2019, pessoal. As visões da ANEEL. Passando para agosto de 2019, agora falando também do norte, no estado do Pará, foi feito um estudo da ANEEL que mostrou que o Pará tem um ICMS bastante alto, poderia cair para diminuir a tarifa da população, das indústrias em geral, e um outro aspecto muito importante a ser feito lá para diminuir a conta seria a geração distribuída, ou seja, até em agosto de 2019, a ANEEL estava totalmente a favor da geração distribuída, e isso ficou provado em diversas documentações. Avançando mais um pouco aqui na linha do tempo, em junho, agora a gente está falando bem recente desse ano, a ANEEL fez os cálculos da conta Covid, deu pouco menos de 20 bilhões de reais, e eles falaram, 5 bilhões é de perda de mercado, as pessoas estão consumindo menos energia durante a pandemia. 9 bilhões é o crescimento da inadimplência, as pessoas estão sem dinheiro, não estão querendo pagar a conta de energia. Quase 1 bilhão é o diferimento do pagamento da demanda contratada, para o grupo A, uma coisa um pouco mais específica, mas colocou como R$0, nem um centavo de prejuízo provocado pela AGD durante a pandemia. Ou seja, hoje, eles têm um inimigo, que é perda de mercado, crescimento de inadimplência. Para isso, eles tiveram que fazer a conta Covid, que foi muito boa para diminuir o aumento da tarifa nos próximos anos. Porém, eles nem lembraram da energia solar fotovoltaica, não lembraram da AGD.
porque realmente não é algo que traz prejuízo. Você ficou provado mais uma vez que a GD não traz prejuízo para o sistema de energia elétrica. Agora, falando um pouco mais de como foi esse processo de alteração. Esse processo serviu, a ANEEL mandou várias planilhas bastante complexas, com várias abas com centenas e centenas de linhas, colunas e células para a gente analisar. A gente percebeu que, no final das contas, eles queriam saber se havia impacto negativo para os outros usuários. Esse era o objetivo final. Quantos bilhões de reais serão pagos pelos demais usuários para que alguns possam gerar energia? Mas a gente vê que o input dessa planilha já é um valor de prejuízo fixo. Ou seja, se tem um valor de prejuízo fixo aí, R$ 138 por megawatt-hora de impacto para distribuidoras e R$ 192 por megawatt-hora de impacto para os demais consumidores, é óbvio que se multiplicar isso por vários megawatts-horas que serão certamente gerados nos próximos anos, vai haver um impacto bilionário. Então, eles pegaram o valor fixo, multiplicaram por centenas e milhares de megawatts-horas, óbvio que a gente teria um prejuízo bilionário. Então, não é por aí que se faz. Não é já dizendo que vai ter prejuízo que você pode chegar na conclusão que vai haver prejuízo. E de onde foi que ele tirou esses valores de megawatt-hora de prejuízo? Foi uma nota técnica que não foi nem disponibilizada, a gente teve que pedir. Eles ficaram mostrando que estavam preocupados com o mercado de energia das distribuidoras. A gente chama isso de efeito Uber, ninguém quer perder mercado, querem defender o próprio umbigo. Então, a ANEEL estava muito colada, com os pensamentos muito colados com as distribuidoras. Então, a gente foi atacar isso. Eles falaram que não é o objetivo do estudo avaliar os benefícios da energia solar. Então, claro que salvaria prejuízos, são os aspectos positivos, é óbvio. Eles falaram que há custos fixos, por exemplo, o CDE e Proinfa, e a gente sabe que se você coloca GD, você já está contribuindo, por exemplo, para energias renováveis, não precisaria você dar dinheiro para o Proinfa, que é o programa de infraestrutura também de energias renováveis, e outros custos também seriam diminuídos. Eles falaram que não vamos analisar a diminuição de custos, só vamos analisar o aumento. E óbvio que o final disso é que eles falaram que teria um prejuízo para a população. Então a gente vê essa nota técnica também, se você pesquisar, você vai conseguir achar. E eles falaram antes que o risco de mercado era problema da concessionária, e no final do estudo eles mudaram de ideia e falaram que agora o risco de mercado ia ser ressarcido pela população também. Só essa diferença de raciocínio deu um impacto a mais de 15 bilhões de reais. A gente tem que ter muito cuidado com essa célula, uma vírgula para lá, uma vírgula para cá, certo? E eles tiveram um erro de premissa também. Eles falaram que determinados prejuízos seriam provenientes da alternativa 5. Corrigindo para ficar um pouco mais claro. Eles falaram que, uma vez que seria adotada a alternativa 5, haveria a diminuição de outros tipos de ganho através da energia solar. E, através desse raciocínio, eles chegaram à conclusão que a alternativa correta seria a 5, ou seja, partindo da alternativa 5, chegou à conclusão que a alternativa certa seria a 5, ou seja, a ANEEL usou a conclusão como premissa. Quem quiser mais dados disso aí, está nesse ponto 106 da IR. E não sei nem como eles usaram o Excel para fazer esses cálculos, porque quando você usa a conclusão como premissa, o Excel dá uma travada. Para quem entende um pouquinho, usa um pouco mais o Excel, então não sei como a ANEEL conseguiu usar, nesse caso, para fazer esse estudo. Agora, falando um pouco mais do Ministério da Economia, eles falaram que teria um prejuízo para a população de 23 bilhões. A gente foi no Ministério da Economia, foi uma reunião bastante proveitosa, e lá a gente mostrou para eles que havia alguns dados aqui dessa planilha que estavam errados, porque eles estavam comparando a energia solar distribuída com centralizada, e havia vários erros nisso aí, a gente deixou isso bastante claro, e só mudando essa linha, só mudando uma fórmula, a gente sai de um prejuízo de 23 bilhões para um lucro de 1 bilhão. Ou seja, tem que ter muito cuidado com esses cálculos, não dá para matar a energia solar no Brasil por causa de um erro de cálculo, por causa de um erro de uma célula do Excel. Isso que a gente tentou mostrar. O que é que o MPF, Ministério Público Federal, fala? Eles falaram para mim, olha, espere pelo menos 5 ou 10% antes de mexer, porque com base em outros países, com base na Califórnia, o próprio estado do Havaí também, que tem suas regras independentes, e vários países do mundo que só fizeram alteração depois de uma penetração muito maior do que essa que a gente viu no mercado brasileiro. A Associação dos Juízes Federais falou também na insegurança jurídica, porque a ANEEL queria que só ficassem quem já tem instalado hoje só tivesse benefícios por 10 anos em vez de 25, mas eles já voltaram atrás. A própria OAB falou que a alteração na resolução necessitaria considerar sanções administrativas para as concessionárias, porque hoje elas atrasam bastante, e isso não tem nenhum tipo de multa. E, falando mais recente, agora, em julho de 2020, o novo relator da 482 é o Efraim. A gente teve as primeiras notícias sobre ele numa live
com a ABGD, e ele falou, ó, se a legislação não caminhar no sentido de dar uma solução no tempo adequado, nós temos a missão, a associação, os representantes, os agentes, nós temos a missão de construir uma solução técnica entre as mais adequadas possíveis. E se não vier uma legislação, se vier, para que nós venhamos regular. Eles falaram, se vier uma lei, a gente vai regular, se não vier, a gente vai regular do mesmo jeito, e está marcado para o ano que vem, no primeiro semestre. Então, é muito importante que a gente tenha essa lei já aprovada antes desse prazo. E ele mostrou-se bastante sensível à energia solar e falou que vai propor reuniões semanais após a pandemia com setores para evitar qualquer tipo de desentendimento. Mostrou também a questão dos subsídios. Aqui não sabemos como foram feitos esses cálculos, mas ele falou já uma coisa muito importante. Ainda que nós venhamos falar de algum tipo de subsídio, talvez seja o subsídio mais sociável do setor elétrico, tendo em vista a sua pulverização, que está em mais de 83% dos municípios. A gente não está falando só do dono do posto de gasolina, não. A gente está falando também do seu José, lá da zona rural. Ou seja, a ANEEL agora se mostra sensível a essas questões, e mesmo que eles verifiquem que é subsídio, eles percebem que seria um subsídio importante. E Carlos Evangelista, na mesma live, falou, ó, prefiro chamar de incentivos, porque devem ser dados ainda, ele perguntou, incentivos devem ser dados ainda para o carvão, que a gente vê aqui tem 1 bilhão, 670 milhões por ano, incentivos devem ter início, meio e fim, deve ser dado para quem está começando, não para quem está aí há 50 anos. Foi uma crítica aos subsídios do carvão que a gente tem há muito tempo. Agora eu vou adiantar um pouco, essa parte aqui eu foquei mais na outra live do Fórum GD, agora eu vou preferir focar um pouco mais nas possibilidades de mudança da legislação. Então, eu falei também dos recursos do PE, falei que a ANEEL estava aprovando recursos de energia solar para agradar os mais ricos, para diminuir o investimento dos mais ricos, não dos mais pobres. Isso aqui tá tudo, foi mostrado, foi explicado na outra. Então, eu vou preferir saltar um pouco e ir para a parte do que muda. A gente vê que o Procel economizou 23 bilhões em 2019 e a GD economizou 1,7, ou seja, a gente vê que a GD é muito ínfima, até comparada com o Procel, que é um programa de eficiência energética, assim como a mini e microgeração são programas. E a gente tem esse trecho aqui, foi uma figura feita pela Associação Baiana de Energia Solar, que eu estou representando agora, que mostra qual seria o impacto de cada alternativa. A alternativa atual é essa, a pessoa tem a conta de R$100, de R$1.000 vai para 100, e com a alternativa proposta pela ANEEL, a conta seria de R$1.000 iria para quase 700. Então fica muito complicado, a ANEEL estava querendo tapar o sol com a caneta, com a canetada, e seria um eclipse para a geração de energia solar no Brasil. Essa alternativa 1, que seria os 28% de taxação, ela é alterada por concessionário, ou seja, 28% é uma média. A gente vê aqui que na Coelba, por exemplo, é quase 40%, o impacto é muito grande. Mais informações estão na minha página do LinkedIn, eu fiz um artigo sobre isso. O payback aumentaria muito com essa alternativa 5, segundo os próprios cálculos da ANEEL, seriam de 7 para 21 anos. A gente compara aqui também com a carona, que se você gera a própria energia, é como se você estivesse pegando carona no carro de alguém, você diminuiria os custos, e a concessionária de veículo, a concessionária das rodovias, por exemplo, elas vão ter diminuição do tráfego, mas só que elas vão ter várias vantagens, vai precisar vai poder diminuir investimentos, vai ter menos carros passando, menos engarrafamento, vai ter menos poluição, ou seja, essa diminuição é benéfica, não é por isso que os outros que não dão carona teriam que pagar mais. Então essa é uma comparação feita por Rodrigo Pinto, economista PhD na Comissão de Infraestrutura do Senado, qual estava presente também, comparação muito interessante. Aqui a gente compara com a Califórnia, compara com a Espanha, que mudou bastante as regras, e se deu mal a Espanha. Aqui a gente vê que caiu muito a quantidade de conexões. Eu fiz um mestrado na Espanha, a maioria dos meus colegas não eram de lá, justamente por causa disso, e agora em 2019 eles mudaram as regras, botaram regras boas novamente, e a gente teve esse pico, né? Foi o país que mais conectou no ano passado a energia solar. Agora, falando sobre as duas leis, tem a lei do Lafayette, que ela diz que geração local compartilhada para residência 100% teria 10% da TUD FIO-B, ou seja, uma taxação de mais ou menos 3%, iria subindo ao longo de 10 anos, até chegar aos 28% na média. Se fosse geração compartilhada e o crédito não fosse 100% para as residências, ia começar com 50% da TUD FIO-B, ou seja, mais ou menos 15% de taxação, e iria subindo até os 28%. E geração remota, aquela que você gera no local e consome no outro, já começaria com 100%. Uma polêmica dessa lei é que ela fala que a TUD FIO-B, incidente sobre a energia consumida, em unidades consumidoras participantes do sistema de compensação, será custeada pela CDE, ou seja, haveria
fica esse questionamento, haveria mais ou menos custos para os demais consumidores, ou seja, essa parte mais polêmica dessa lei, aí é bom que a gente estude bastante e veja se realmente ela é benéfica nesse sentido. E ela já está dentro do Código Brasileiro de Energia Elétrica, foi introduzida através de alguns artigos nesse código. Esse código foi apresentado no dia 31/7, agora, em julho, na Câmara dos Deputados, e Lafayette deputado é pré-candidato à prefeitura, ou seja, pode ser que tenha algum atraso nesses trâmites, mas esse status da lei do Lafayette hoje. E qual é a outra lei que a gente tem, que é a lei do Beto Pereira, que são as duas que estão mais aí no páreo. Ela mantém as regras atuais, as duas mantêm as regras atuais por 25 anos, e para mini geração remota pura, se abatem todos os componentes da tarifa, e se paga apenas 50% da TURG G, ou seja, essa TURG G já é metade do preço da TURG normal, ou seja, seria uma taxação assim, bem baixa. E para todos os outros, se abate tudo, fica na alternativa zero, compensa 1 para 1. Depois de 30 dias, após o atingimento de 15% da carga da concessionária, ou seja, se a energia solar, em termos de energia, chegasse a 15%, por exemplo, na CEMIG ou na Coelba, aí haveria, depois de 30 dias, uma mudança de norma. Como que aconteceria? Mini geração remota pura, se abate todos os componentes como antes e paga 100% da TURG G, que é uma TURG mais barata. E as demais, todas as outras, se abate todos os componentes e se paga 50% da TURG Fio B. Ou seja, é bastante benéfico. Se a gente comparar, do Lafayette é mais detalhada, tem ordem, você pode ter ordem de compensação, fala também de programa social, está mais alinhada com o mercado. Tem também possibilidade de realocação de créditos. Porém, tem essa questão do CDE e tem essa questão dos trâmites, que pode demorar bastante. Já a do Beto, que vem com o MSL, Movimento Solar Livre, é mais simples, está mais adiantada, porém não é consenso com as outras áreas. E não há previsão de incidência na CDE. Está protocolado, regime de urgência urgentíssima no Congresso dos deputados, na Câmara dos Deputados, e o deputado, né, o Beto, também é pré-candidato à Prefeitura de Campo Grande. Isso pode atrapalhar um pouco o processo. Então, gente, terminei minha apresentação, foi um pouco corrida, porque o tema é bastante abrangente. Gostaria de agradecer a todos, novamente, por prestar atenção nessa apresentação. Se tiverem dúvidas, aqui estão os meus contatos. Agradeço imensamente. Peço que a ANEEL deixe o sol brilhar para todos. E obrigado por mais essa, gente. Agradecemos ao Dr. Tássio Barbosa Oliveira por sua palestra no painel Políticas Públicas no Brasil e Amazonas.